Presidente, em proporção ao PIB, o Brasil gasta com funcionalismo mais do que 90% dos países. O senhor empregou 6 mil militares no governo, apesar da promessa de não aparelhar o Estado. A pergunta é, se o senhor ainda pretende, na reforma administrativa, acabar com as promoções por tempo de serviço e com a estabilidade do funcionalismo, como constava na proposta original do governo. E como impedir que isso abra espaço para mais clientelismo, em vez de enxugar a máquina pública? Quando você fala 6 mil militares, são cargos em comissão. O próprio GSI tem uns 700 pessoas lá, e são militares, não pode ser de outra maneira. Eu tive 6 ou 7 ministros militares. O próprio Braga Neto ficou 45 anos no Exército. O Almirante Bento também, tá? o Ramos também. Foram pessoas que estavam alinhadas a mim. Tá? Se é outro candidato, ele podia botaria gente alinhada a eles. Tanto é que o outro governo mergulhou em corrupção. O nosso foi exatamente diferente. O militar não é melhor ou pior do que ninguém. É um cidadão. Coloquei lá em confiança. Por ocasião da transição, nós eliminamos mais de 30 mil cargos em comissão. E isso daí realmente tem um peso, mais do que simbólico. Demos o exemplo cortando na própria carne. Nós só abrimos concurso para o essencial. Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. Os aposentados, ao longo desse tempo todo, está na casa dos 100 mil. Não fizemos a reposição. Alguns poucos devemos fazer para não prejudicar o serviço público. Eu peguei essa máquina inchada. A própria TV minha, a EBC, tá, tinha mais de 1.200 pessoas lá. Passou para 400, quase tudo por aposentadoria. Nós fizemos o possível. Não pretendo mexer no tocante à estabilidade do servidor público. Afinal de contas, isso é um direito garantido para eles, previsto na própria Constituição. Então, não mexeremos. No tocante à possível estabilidade, poderia discutir para os futuros servidores públicos, para os atuais, não. Quando você fala em gasto público, entra estatais nessa jogada. Nós tínhamos prejuízo ou lucro muito pequeno das estatais. No momento, o lucro foi lá para cima. Está chegando a casa dos 180 bilhões de reais no ano passado. Isso é um exemplo, nós tratamos bem a máquina pública. Se você pegar a Itaipu Binacional, por exemplo, só era conhecida até há pouco tempo como uma empresa geradora de energia. Hoje em dia, o que ela faz? Terminou a segunda ponte com o Paraguai. Começou a terceira ponte lá em Porto Murtinho. Terminou a extensão de 600 metros no aeroporto de Foz do Iguaçu. As pontes, a ligação bioceânica. Mais curto o espaço, né, para a gente levar nossos produtos para o exterior de forma mais competitiva. Aviões pousando de qualquer peso agora em Foz do Iguaçu. Assim foram todos estatais. Os Correios estão distribuindo dividendos. No passado, era prejuízo. Então, como um todo, nós trabalhamos bem, entendo dessa maneira, tendo em vista o quadro que nós pegamos.